Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 8, que diz: Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Nessa passagem, Jesus ele vai falar a respeito, do o fermento dos fariseus, né? Onde Cristo ali ele vai falar com seus discípulos ali logo após ter passado ali e os fariseus e os saduceus, né, estarem ali pedindo um sinal no céu, entendeu? Pois eram homens que estavam religiosos, que estavam naquela época, né, não acreditava, né, que não cria que Jesus era o Messias e queriam ver por sinais, enfim, eles tentavam, né, de todas as formas, né, fazer que chegasse, né, para fazer com que as pessoas viessem entender de que Jesus não era o Messias prometido. E ele tentou de várias formas, não só com os discípulos ali, falando por que ele não segue as tradições, né, dos anciões, enfim, não limpava o fundo do prato, tantas coisas de religiosos, né, de religiosidades que eles tentavam, né, chegar ali e questionar para colocar, né, até mesmo impedimento, né, e criar dúvida, né, nas pessoas. E Jesus ele era muito direto, ele sempre tinha uma palavra vinda do Senhor, e quando era para ter sinais, tinha, e quando não era para mostrar sinais no céu, ele não mostrava. Porque o que adianta, né, mostrar para uma geração os sinais se elas não crerem? Né? Elas podem ver tudo quanto é tipo manifestado do Senhor, mas mesmo assim não vai crer. É o que nós vemos muito no dia de hoje, que muitos não creem, né, mais no nome do Senhor Jesus. E o fermento dos fariseus é onde Jesus ele inicia essa conversa com os seus discípulos, pedindo para ele: atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? E ali os discípulos não tinham levado pão, tinham esquecido de levar pão. E eles esquecem de levar pão e eles acham que Jesus estava falando do fermento, né, que leva a massa do pão, né, por causa deles ter esquecido o pão. E eles começaram a falar entre si, né? Nós não trouxemos pão. É por isso que Jesus está falando, por isso que o Mestre está falando sobre isso, né? E Jesus, percebendo isso, ele vai falar, né? Homem de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Né? E ele fala que ainda não compreendeis, não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos colheste, né? Foram 12 cestos. Nem dos 7 pães para os 4.000, né? E quantos cestos colheste? Então, o Senhor tinha feito um milagre ali, operado multiplicação, tantas coisas, né? E os discípulos estavam ali tão desligados, que é o que nós também precisamos vigiar, que muitas vezes podemos estar com Cristo, mas estar tão desconectado, esquecer o que ele falou ontem, o que ele falou no culto de domingo, podemos esquecer na segunda, podemos não dar crédito durante a semana e isso ir caindo, esquecendo, e a gente não dá ouvido àquela palavra, não viver aquelas promessas, não ter uma visão realmente, né, uma revelação do Senhor, né, para todos os dias. E quando o Marcos ele escreve, né, no seu capítulo 8, o evangelista Marcos ele escreve no capítulo 8, no versículo 17, né, Jesus questiona eles assim: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? Vossos corações estão endurecidos? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvido e não ouves? Não vos lembrais? Né? Então o próprio Senhor está ali falando para ele: pô, estão andando comigo, estão vendo o manifestar a maravilha, as curas, milagres, multiplicações, libertações, né? Tem vindo, a porta está aberta, o Senhor tem abençoado, podemos trazer isso para nós, né? O Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado a nossa família, tem nos direcionado em tudo. E se nós não permanecermos no Senhor,
né, a cada dia buscando a sua presença, a sua face, não só nos dias de culto, mas fora, orando, buscando, tendo momentos com o Senhor, né? E nós podemos cair nessa situação de esquecer daquilo que o Senhor até fez na nossa vida. Quantas pessoas, né, receberam aí curas, milagres foram feitos, pessoas que estavam para morrer, filhos que estavam aí, ó, à beira da morte, né, sem esperança, sem nada, não tinha, aquela pessoa foi lá e Deus fez um mover naquela vida, transformou, né? Será que temos olho e não estamos vendo? Será que temos ouvido e não estamos ouvindo? Será que estamos com esquecimento, amnésia, algo que esquece? Os afazeres do dia a dia, a correria do dia faz a gente esquecer de quem é Jesus e de tudo que ele tem feito por nós, e até mesmo da promessa que ele fez de vir nos buscar, porque só ouvirá o chamado do Senhor, só entenderão realmente e ouvirão o Senhor quando ele vier buscar a sua igreja, aqueles que estiverem conectados, aqueles que estiverem ligados, estiverem no espírito, porque na carne, desligado, preocupado com as coisas desse mundo, com o dia a dia, nós não vamos conseguir ouvir o toque da trombeta, nós não vamos conseguir ouvir Jesus nos chamar, né? Então, aqueles homens, os discípulos, tinham esquecido que Jesus tinha pego ali 5 pães e dividido ali para mais de 5.000, entre homens e mulheres, entre crianças, né? E se sobraram ainda 12 cestos. A segunda multiplicação dos pães, né, dali de 7 pães, o Senhor ali alimentou, né, os 4.000 que ali estavam. Ainda 7 cestos vão sobrar. Então entenda que o Senhor, né, ele está sempre pronto, ele sempre faz o milagre. Nós que precisamos estar conectados com ele. Não podemos estar andando com Cristo, servindo ao Senhor e esquecendo das suas promessas, esquecendo de que ele está no controle. Porque muitas das vezes nós podemos dar ouvido aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos, aqueles que estão tentando, colocando na mente de cada um, tentando impedir que chegue ao conhecimento da verdade. Então, às vezes, tem muitos que estão com tantas coisas hoje, tantas palavras que vêm, somente palavras de para aumentar o ego, palavras que não vêm do Senhor, que vai ser aquilo que naquele momento vai te alimentar, mas depois não vai ter efeito na sua vida, na vida do homem. Isso não pode. A palavra ela tem que vir nas nossas vidas, ela vai nos confrontar, ela vai nos aproximar do Senhor, ela vai nos convidar mais para estar buscando mais, para estar orando, jejuando, estando mais presente, mais firmado no Senhor. Jesus fala, ainda não compreendeis? Esqueceu de toda a multiplicação? Então, que nós possamos, irmão, como Jesus falou aqui, né? O Senhor não estava falando a respeito de pão com os fariseus e com os saduceus, a respeito dos fariseus e saduceus. Eles estavam falando com seu discípulo a respeito do cuidado do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo, do que as pessoas estão colocando de uma forma tão glamurosa, tão enfeitada, tão chamativa, né, que acaba desviando da verdade, acaba fazendo a gente acreditar que aquela mentira é uma verdade. Então, precisamos ter cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, como assim Jesus falou naquela época. Precisamos ter cuidado hoje com os fermentos, né, daquilo que estão sendo colocado, aquilo que está sendo realmente posto diante, né, de cada um de nós, daquilo que estão até mesmo pregando. Então, que nós possamos dar ouvido à palavra do Senhor, né, possamos ter cuidado e a cada dia viver, estar conectado com o Senhor através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, para que possamos resistir esses dias, resistir toda e qualquer situações, né, dificuldade, provações que têm vindo. Tá? Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração.